Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana quero começar por alertar para algo muito importante sobre o estado atual dos mercados. Podemos ver que neste momento os mercados podem estar de tal forma sobrevalorizados que estamos numa situação semelhante em termos de diagrama e curva ao da bolha.com em 2001. E algo que evidencia isto é pelo facto do ERP, ou Equity Risk Premium, estar nos mesmos níveis da bolha.com. Esta métrica representa os ganhos adicionais que se espera receber por investir no mercado acionista, em vez de investir em algo com a taxa sem risco, ou digamos, obrigações do Tesouro Alemão. Ou seja, se o RP está a atingir zero, significa que neste momento o retorno adicional por se investir em ativos mais arriscados desapareceu. E isso é um sinal bastante preocupante. Além disso, os dados mais recentes do crescimento do PIB mostram que se apenas considerarmos as vendas feitas domesticamente, na verdade o PIB americano tem vindo a cair, ao contrário do que Trump anunciou nas redes sociais. Por outro lado, Trump teve de facto uma vitória com a conclusão do acordo comercial entre os Estados Unidos e a Europa. E de forma resumida, o que isto implica é o seguinte. Então, primeiro, um investimento por parte da Europa de 600 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, nos setores da energia e defesa. Segundo, uma compra adicional de cerca de 700 mil milhões de dólares de energia ao longo de um período de 3 anos. E terceiro, finalmente ficou fixa em 15% a tarifa sobre os produtos importados da União Europeia, incluindo carros, produtos farmacêuticos e semicondutores, sendo que os aços mantêm-se taxados a 50%. Depois do anúncio deste acordo, os mercados reagiram de forma positiva, com exceção do setor automóvel, que caiu devido à fixação da tarifa nos 15%. Por outro lado, os analistas do setor energético estão-se a questionar sobre a compra de 700 mil milhões de dólares de energia americana, uma vez que isso triplica as necessidades atuais da União Europeia. E agora passamos para um destaque importante no setor imobiliário. Portugal é um dos países onde mais imposto se paga nas transações de imóveis, com uma taxa total de 3,7%. E por essa razão, e por outras, é que 37,4% dos novos créditos à habitação têm sido feitos ao abrigo do apoio aos jovens, que inclui a isenção do IMT. Aliás, a adesão tem sido tão grande que a Caixa Geral de Depósitos já consumiu 46% dos fundos que tinha alocados a este apoio. Passando agora às notícias nos mercados internacionais. Tivemos muitas empresas a lançarem os resultados e começamos com a Microsoft, que disparou 9% depois de anunciar um crescimento de 18% nas vendas. A Meta também subiu 10% depois de superar as expectativas dos analistas, quer em termos de vendas ou de lucro. A empresa eBay foi outra a subir 10% com resultados fortes, seguida da Robinhood, que subiu 4% depois de anunciar um crescimento de 45% nas receitas. E por outro lado, tivemos também algumas empresas a caírem, como é o caso da Spotify, que tombou 11% depois de ter ficado abaixo das expectativas dos analistas. Outro exemplo foi a PayPal, a cair 8%, que, apesar de ter superado as vendas, registrou uma descida nas suas margens de transações, que é uma das métricas mais importantes para medir o desempenho da empresa. Além da PayPal, para variar, a Intel também caiu 9% com o CEO a alertar para problemas nos seus processos de fabricação de chips. E de seguida, a Novo Nordisk, que ainda não apresentou os resultados, mas também teve uma queda significativa de 25% depois de anunciar um corte nas perspectivas de vendas e lucro operacional. Portanto, como podem ver, em muitas empresas está a haver um banho de sangue. No setor do vestuário, a Adidas caiu 7% devido a um trimestre severamente afetado pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A Puma também tombou 18% após cortar nas suas previsões de faturação, que agora esperam sofrer uma diminuição na ordem dos 2 dígitos. E por fim, neste setor, a Gucci reportou uma queda de 25% nas suas vendas, o que reflete também o estado no setor de luxo. Quanto a outros destaques mais positivos, a Nvidia encomendou 300 mil chips H20 à TSMC para responder à procura chinesa. Uma encomenda desta magnitude é algo excelente para a TSMC, que, como talvez já saibas, faz parte do portfólio dos mercados emergentes. Portanto, neste momento está com lucro não realizado percentual cerca de 35-36%, mas eu acredito que poderá ser superior no futuro. Portanto, para o meu perfil de investidor, eu mantenho para longo prazo. Por outro lado, a Apple vai fechar uma das suas lojas físicas na China devido à queda nas suas vendas. Agora, passando a desenvolvimentos económicos no mundo, o FMI melhorou a previsão de crescimento mundial para 3% em 2025. Contudo, o Banco Central Europeu fez uma pausa nas descidas das taxas de juros, depois de ter baixado 7 vezes seguidas, mantendo-as agora nos 2%, como é o target do Banco Central Europeu. E a China e os Estados Unidos vão manter a trégua comercial depois dos dois países terem tido conversas construtivas.
De lembrar que neste momento os Estados Unidos têm uma tarifa de 30% imposta sobre os produtos chineses e a China tem uma tarifa de 10% sobre as importações americanas. E no campo da geopolítica, Trump ajustou o ultimato à Rússia para 10 dias, ameaçando imposições de tarifas se não houverem desenvolvimentos de paz entretanto. No setor das criptomoedas, a exchange Kraken tem interesse em obter financiamento e para tal pretende realizar um IPO, muito brevemente, ou seja, lançar-se no mercado acionista. E agora deixo uma atualização rápida do índice de altcoins que tem-se mantido relativamente elevado, pelo menos comparando com os últimos meses, indicando força das moedas alternativas à Bitcoin. Agora também deixo uma atualização dos fatores económicos, mas para o mercado acionista. A começar pelo índice Buffett, que sofreu uma ligeira correção, mas mantém-se próximo dos 210%. E quanto ao índice do médio da ganância, este recuou ligeiramente para níveis mais moderados de ganância. Segundo o Polymarket, a probabilidade de recessão nos Estados Unidos voltou a descer significativamente, mostrando que os investidores estão confiantes no estado da economia americana. Quanto à probabilidade de haver cortes nas taxas de juros da Fed, há uma forte probabilidade que as taxas irão descer na reunião de 17 de setembro, mas continua abaixo dos 50%. Para finalizar, deixo aqui uma nota dos principais earnings que irão sair já na próxima semana, a começar com a Palantir no dia 4, depois a CAT no dia 5 e de seguida a Novo Nordisk, Disney e Uber no dia 6. E por fim, a Eli Lilly e Toyota no dia 7. Passando agora a Portugal. Começamos com uma empresa espanhola, mas que tem um bom destaque em Portugal, que é a Endesa, que viu os seus lucros dispararem 30% no primeiro semestre. Por outro lado, o lucro da EDP Renováveis caiu 56%. Já no setor bancário, o Banco Millennium registrou uma subida de 43% nos seus lucros deste semestre. E o Banco Espanhol Santander, que também tem uma boa presença em Portugal, também teve resultados positivos, anunciando um crescimento de 12,8% nos seus lucros. No que toca ao desempenho económico do país, o PIB cresceu 1,9% em termos homólogos e 0,6% comparando ao primeiro trimestre do ano. E o desemprego recuou pelo terceiro mês consecutivo, o que é um bom indicador do estado da economia. Além disso, os depósitos bancários atingiram um novo recorde, apesar de mais de 40% das poupanças estarem aplicadas em depósitos à vista que não rendem quaisquer juros. E mesmo se procurassem soluções seguras para rentabilizar o seu dinheiro, a verdade é que a taxa dos certificados da Forre caiu para menos de 2%, o que é inferior à taxa de inflação em Portugal, não obtendo qualquer tipo de rentabilidade na prática, considerando a taxa real. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e também qual é a vossa opinião sobre os certificados da Forre atualmente e também outros produtos do Estado que parecem ser pouco aliciantes. De qualquer modo, eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.